Olá, está começando o primeiro episódio da nossa série Papo de Jornalista, criada para aproximar você dos bastidores do jornalismo. Olá, eu sou Catiele. Eu sou Laura Stum e somos acadêmicas de jornalismo na Universidade Fevale e vamos conduzir a entrevista de hoje. E para abrir a nossa série, recebemos Felipe Faleiro, repórter do Correio do Povo, que vai compartilhar sua vivência no jornalismo e os bastidores da reportagem. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Catiele? Tudo bem, Laura? Obrigado pelo convite e espero compartilhar aqui então um pouco da minha vivência, né? Para iniciar então, tu pode nos contar um pouco sobre como foi tua trajetória acadêmica e por que escolheu o curso de jornalismo? Bom, eu iniciei aqui na Universidade Fevale mesmo no ano de 2014, né, alguns currículos atrás. Eu, na verdade, sempre gostei da atividade jornalística, né? Sempre gostei um pouco dessa aura toda que envolve jornalismo, né? Meus pais dizem que eu aprendi a ler desde muito novo, né, por volta de 2 anos e meio. Eu já pegava jornais, já folhava, já gostava de ver as letrinhas na televisão, assim, me distraía um pouco com aquilo. Então sempre tive um pouco dessa paixão inata, né, por aquilo ali. Depois, né, de um tempo, enfim, eu não comecei, na verdade, no jornalismo mesmo, eu fiz um técnico, né, em informática, depois que eu terminei o ensino médio, né, fiz alguns anos ali. Comecei aqui na Fevale, então, em 2014, como já comentei, e encerrei, então, né, no ano de 2018, mas me formei em 2019. Eram tempos diferentes, né? O jornalismo hoje, ele mudou muito mesmo desde aquela época. Eu acho que de lá para cá, inclusive, apesar dos currículos, né, serem um pouco diferentes, eu acho que a atividade jornalística mesmo, ela se mantém muito similar ao que era mesmo naquela época, né? A gente sabe que as notícias, né, os fatos, eles mudam assim a todo momento, mas eu lembro com muito carinho, inclusive, desse estúdio, desses locais aqui onde eu passei mesmo, entrando aqui até agora há pouco, eu senti até um pouco de nostalgia, assim, né, de conversar com as pessoas, né, de rever amigos e lembrar um pouco de como eu, sentado nessas cadeiras aqui, né, nesses estúdios, também fazia gravações, né, também fui como vocês, né, um acadêmico que tinha muitos sonhos, né. Eu acho que com muita perseverança, assim, consegui realizar alguns deles, né, que foi realmente ser jornalista, conseguir exercer essa função, mas eu ainda acho que é uma construção diária, né? O jornalismo, ele, como eu falei, ele tem muitas mudanças, por isso a gente tem que se adaptar mesmo ao que vem todos os dias para nós. Então eu felicito vocês aqui por essa iniciativa, né, por esse convite a mim, porque eu, olhando para trás hoje, eu consigo ver que é muito bonito, assim, ver como os jornalistas de hoje, né, vocês já não são alunos, né, são jornalistas mesmo em formação. Acho que é muito bom, assim, ver como essa prática mesmo, ela é muito apaixonante. Então, acho que esse é o recado inicial que eu gostaria de dar. E eu acredito que o mesmo nervosismo que a gente está aqui de te entrevistar, eu acho que é o mesmo nervosismo que tu deve estar sentindo de retornar aqui para a Fevale e conversar com a gente também, né? Nossa, dá um pequeno nervoso, assim, né? Eu acho que, claro, algumas perguntas aqui a gente já sabe mais ou menos, a questão da trajetória, tudo, mas sempre ver esse sentimento de nostalgia, sempre retornar aqui, a gente fica olhando assim e realmente passa um filme na cabeça, né? Não é presunção dizer que é muito bom estar aqui de novo, né? Revendo tudo isso e sim, dá um pouquinho de nervoso mesmo. Então, da tua graduação de jornalismo aqui na Fevale ao teu mestrado em comunicação pela PUC, como a tua pós-graduação impactou na tua forma de ver e praticar o jornalismo? É uma boa pergunta, porque eu passei alguns anos, né, sem estudar, de 2019 até 2022, 2023, que foi quando eu iniciei, e depois houve a oportunidade, né, de eu conseguir uma bolsa, enfim, ingressar na PUC, e além, claro, da formação ela ser diferente mesmo na pós-graduação, as questões, as vivências que a gente vê também, elas mudam um pouco nas aulas todas, né? Eu, de fato, resolvi realmente fazer o mestrado com o tema da inteligência artificial, que era um tema que na época ele estava entrando muito fortemente no jornalismo, né, com o ChatGPT, com esses novos chatbots, né, que acabaram nascendo naquela época. E eu via que ali tinha uma oportunidade de estudo, porque até hoje a gente não sabe muito bem como lidar
com essas ferramentas. Eu imagino que, eu utilizo muito no Correio do Povo, mas eu imagino que vocês, né, acadêmicos também, outros jornalistas, colegas com quem eu converso nas redações também acabam utilizando. E ali eu vi que isso poderia ser um bom objeto de estudo. Eu acabei estudando, então, fazendo um estudo de caso com 2 veículos, né, um nacional e um internacional que fazem uso da IA, um para fazer um chatbot, então para perguntas a partir do próprio conteúdo do site, que é o núcleo, e o Real Time, que ele constrói, é um site norte-americano, ele constrói toda a narrativa dele, todos os textos, todo o layout do site com inteligência artificial. Então eu faria 4, mas como houve as enchentes naquele meio tempo, eu acabei reduzindo para 2, mas o mestrado saiu, então acho que consegui cumprir essa etapa bem. Mas eu vejo que, como eu disse, as coisas elas mudam muito também nesse campo. O que é tendência hoje pode ser esquecido amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, e sabe-se lá o que está vindo também, né? Então, nessa pesquisa eu procurei fazer o recorte do momento e projetar um pouco do que pode ser o futuro do jornalismo mesmo, né, dentro das possibilidades, e algumas experiências do que já estava sendo feito nessas redações. Felipe, então tu já percorreu por vários canais, né, antes de chegar ao Correio do Povo. Qual foi as experiências e os teus maiores aprendizados nesses canais? Pois é, eu comecei no Jornal NH no ano de 2016, né? Eu fazia aquele técnico de informática, eu trabalhei na área de TI do Grupo Sinos lá por 3 anos, e aí depois, nesse meio tempo, eu acabei ingressando, então, na graduação em jornalismo, e aí eu tive a oportunidade de ir para o site, então, fiquei por volta de 7, 8 meses no site, aí acabei saindo, voltei aqui para a Fevale, na época a TV Fevale tinha aqui, então eu era voluntário, depois acabei sendo estagiário por alguns meses. Depois fui para o Jornal Canudos, isso já em 2017. O Canudos era um jornal hoje extinto, mas que circulava no bairro Canudos, jornal impresso. Fiquei 1 ano lá, então até 2018, depois fui para o Diário da Encosta da Serra, onde eu fiquei 3 anos e meio, né, mais ou menos o mesmo tempo que eu estou no Correio do Povo hoje. Então fiquei de 2018 até 2022 fazendo jornalismo 100% local, o diário circula, né, em 11 municípios da Encosta da Serra até hoje. E aí, então, houve a oportunidade depois, em fevereiro de 2022, de ir para o Correio do Povo, um desafio maior, um jornal maior, né, faz uma cobertura estadual, mas é um desafio, né, enorme também ir para Porto Alegre, enfim. Né. Sim. E como é que é a tua rotina num jornal tradicional como o Correio do Povo? O que as pessoas não imaginam dos bastidores? O Correio do Povo ele faz parte do Grupo Record, né? Ele tem quase 130 anos de história, então acho que falou bem, é um jornal bastante tradicional do Rio Grande do Sul, acho que é um dos mais antigos do estado. Mas ele consegue se adaptar bem às novas tecnologias também, né? Ele tem o site, ele tem o jornal impresso também, que é muito forte, e o Correio ele tem uma penetração muito forte no interior do estado, apesar de nós fazermos notícias também de Porto Alegre, que é mais a minha área. O Correio, então, tem diversas editorias lá, eu sou parte da editoria de cidades, a antiga editoria geral, mas há um tempo atrás eles mudaram, então, o nome para cidades. E eu sou parte de uma equipe de mais ou menos 6, 7 jornalistas, né, com uma chefia ali, e o meu turno é o turno da manhã. Então, a minha rotina é a seguinte, eu, na noite anterior, ou na tarde anterior, eu recebo da minha chefia as pautas do dia seguinte, né, via grupo do WhatsApp, tudo, assim como os demais colegas, um texto de apoio e eventuais fontes, né? Então, eu costumo dizer que às vezes é um pouco puxado, assim, porque são 6 horas, né, o nosso turno. Outros jornais trabalham com 5, outros jornais trabalham com 8, mas nós somos 6 horas e 15, para falar a verdade. E às vezes são 2, 3, 4 pautas, né? Às vezes tem que vencer elas todas, né? Quando a gente não consegue, quando não é o factual, aí a gente acaba deixando para o dia seguinte, consegue negociar com a chefia isso, né? Quando possível, né, a gente já faz, às vezes, um contato prévio com a fonte. Olha, amanhã de manhã eu preciso de uma entrevista com essa pessoa, ou então chega no dia seguinte, já com a entrevista agendada, ou então vai no evento. Às vezes é um evento que tem que cobrir, né? Eu fui, por exemplo, no South Summit, né, de Porto Alegre esse ano, então passei uns dias lá, consegui entrar muito na área assim, de tecnologia, que eu gosto muito, né, em razão da IA. Mas, como eu disse, é um aprendizado diário. Às vezes tu tem que fazer pauta de saúde, às vezes é um evento e às vezes é uma feira de adoção de cachorros.
as 3 no mesmo dia. Então, tu tem que estar sempre muito atento aos assuntos, né? E por isso esse material de apoio que a chefia manda, e eu acho que a própria visão da chefia mesmo em prestar esse apoio para nós nos bastidores, ele é muito importante, né? Para as pautas, a gente sempre sai com um fotógrafo, né, um repórter fotográfico que nos auxilia, e um motorista, né, eventualmente, quando a pauta é mais longe. Mas a minha chefia costuma dizer que nós somos os chefes da pauta. Eu não concordo muito com esse argumento, assim, né? Eu acho que é uma construção coletiva. Eu quase sempre tenho a minha dupla, né, que é a Camila, que é a repórter fotográfica da manhã, ela estava de férias, entrou o Pedro. Então são bons profissionais que a gente acaba então trabalhando junto, mas é uma boa conexão que nós fazemos, né? Tem fotógrafos lá, repórteres fotográficos muito mais experientes que eu, com décadas de casa, que às vezes já sabem, né? Vou chegar, vou fazer isso aqui, mas nós temos que ter humildade, assim, às vezes, de dizer para eles, olha, às vezes eles dizem, olha, Felipe, como é que tu quer que eu faça essa foto? Tu quer que eu faça assim, né? De qual jeito? Assim como a gente também consulta eles para dizer, olha, o que tu acha assim, de eu falar com essa pessoa? Como eles já têm muita experiência, então, às vezes a gente pede ajuda para eles justamente por essa sintonia boa que acontece, né? Então, todo mundo no mesmo barco, então todo mundo sabe dos nossos corres, né, como a gente diz. Então, acho que acaba sendo uma sintonia muito boa. Exceto quando nós vamos para tragédias, né, ou alguns eventos. Aí a situação é um pouco diferente, né? Já aconteceu mais de uma vez de eu pisar no jornal 7h30 da manhã e a minha chefia dizer, tu vai ter que ir pro litoral porque desabou o mundo lá. Então, uma chuvarada, um temporal, e as cidades estão sem luz. Já aconteceu de eu ter que ir para Tubarão, em Santa Catarina, e voltar no mesmo dia com a pauta pronta. Acontece, às vezes, aconteceu então da gente ir, antes das enchentes, né, nós fomos para Caraá, nós fomos para o Vale do Taquari, Mostardas, Lajeado. Teve um dia que houve uma tragédia em que pegou fogo lá num centro de dependentes químicos em Carazinho, então nós tivemos que ir para Carazinho no mesmo dia e aí tinha que ir para lá entregar a pauta no mesmo dia. E são 6 horas de viagem, fora o trânsito, que é caótico. Então, tu tem que estar muito bem centrado, muito bem despido assim, de qualquer preconceito, qualquer tumulto assim, que pode acontecer, porque tu tem que informar. E às vezes as pessoas querem muito saber pelo Correio do Povo, nós temos felizmente muitos leitores ainda no digital e no impresso, e elas contam com a gente para isso. E a gente tem que ser a voz dessas pessoas, né? Seja onde for. Tu mencionou ali de pautas mais delicadas, né? Tu participou da cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado, né? Como foi essa experiência para ti, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Na verdade, eu comecei na cobertura das enchentes em 2023, quando aconteceu a primeira. Primeiro nós fomos para Caraá, né, no litoral norte, antes ainda das tragédias todas. E foi um fato muito curioso, assim, depois nós fomos para Estrela, 2023, porque quando desabou o mundo, assim, em setembro de 2023, quando começaram aquelas chuvaradas e a água começou a entrar. Foi curioso porque a gente ficou preso na cidade. Logo que a água do Rio Taquari ela invadiu a cidade, nós tínhamos entrado, porque a Estrela é de um lado, aí tem o Rio Taquari e tem Lajeado do outro. E para cima, todos os municípios do Vale do Taquari que já estavam afetados por aquilo ali. Nós fizemos a primeira parada em Estrela, né, imaginando que faríamos algumas fotos ali, sairíamos e iríamos para Lajeado. Mas quando nós entramos na cidade, o rio entrou, invadiu e dividiu a cidade em 3. E não conseguimos sair mais. E a gente, nesse momento, tivemos que avisar a chefia. O governador iria para Lajeado, autoridades, mas eles iriam de helicóptero, né? Então seria mais fácil. Nós não tínhamos esses recursos, então a gente ficou preso em Estrela, dormimos no prédio da prefeitura, com só a peça de roupa do corpo que nós tínhamos e dormimos no gabinete do prefeito lá. Foi uma experiência muito surreal, assim, que eu nunca imaginei. Mas nós estávamos com a equipe da assessoria de imprensa da prefeitura, então eles já tinham mais ou menos uma ideia, assim, né? E a gente pensava, quando que a gente vai sair daqui, né? Mas aí no dia seguinte nós conseguimos manter a calma, a chefia disse, não, venham para cá, o rio baixou, vai uma outra equipe para Lajeado, que aí tinha mais condições, né? Em 2024, bom, novembro nós voltamos para lá,
Fizemos ali mais bem vacinados, digamos, né, dessas coberturas, né, conseguimos fazer melhor. E aí, em 2024, foi tudo muito caótico mesmo. Porque o Correio do Povo, ele está situado, para quem não conhece, no centro histórico de Porto Alegre, ao lado da Praça da Alfândega, que é onde acontece a Feira do Livro. E ali é uma área que foi muito conflagrada pelas enchentes. O jornal foi atingido por 1,5 metro de água. E no dia que começou as enchentes, eu tinha sido pautado para fazer algumas pautas, primeiro na Zona Sul de Porto Alegre, depois Eldorado do Sul e Guaíba. Nós quase não conseguimos voltar, porque tinha um boato de que a ponte que separava o Eldorado de Porto Alegre tinha caído, ou iria cair. E tu imagina estar naquele cenário. Nós fomos ao Eldorado do Sul, vimos aquela fileira de carros extensa, e todo mundo saindo da cidade, evacuando a cidade, todo mundo indo embora de Eldorado do Sul, porque não sabiam mais o que fazer. E aquela cena, assim, me marcou muito naquela ocasião. Aí nós voltamos, né, recebemos ali a orientação de que não tinha mais sede de jornal naquele momento, então nós tínhamos que fazer da rua as pautas. Todo mundo foi mandado para casa. E aí nós tínhamos uma última orientação, que era fazer uma pauta no Transurb. E naquela ocasião, o Transurb ele só estava circulando até a estação Farrapos, Novo Hamburgo até Farrapos. E aí eu cheguei na estação Farrapos, final da tarde. É engraçado porque a Transurb, geralmente ela é um pouco resistente assim, a deixar as pessoas ir lá, tem toda autorização, tudo, mas aquele dia a gente subiu. Fez a foto do trem e nisso a água tinha estourado uma comporta, chamada comporta 14, do sistema de cheias, que aquela comporta, quando estourou, ela invadiu toda a Zona Norte. E aquela foi a situação mais caótica. E aí o cara recebeu uma ligação lá, o segurança que estava nos acompanhando, dizendo, olha, eu estou com um repórter do Correio do Povo aqui, ele no telefone, se eu posso falar para ele. Daí eu vi aquele momento de tensão, assim, ele disse, pode e tal. Aí ele desligou o telefone e disse, cara, o que aconteceu? Daí ele disse, não, esse trem aqui que está do teu lado, está do nosso lado, é o último que vai para Novo Hamburgo. Era 5:45 da tarde, eu lembro até hoje. Depois esse trem não vai ter mais. Chega a arrepiar até hoje, assim. Daí eu disse, não, eu vou ter que ligar para minha chefia, vou ter que dizer que eu vou abandonar a cobertura, eu vou fazer o que eu consigo aqui. E nisso eu desci, fui até o carro, peguei minhas coisas, que eu já estava, nós já tínhamos evacuado tudo, já estava mochila, guarda-chuva, tudo ali. Aí eu consegui ligar para a chefia e disse, os caras avisaram aqui que esse é o último trem, eu vou ter que ir. Tá, manda um textinho aqui, um parágrafo e vai. Aí eu consegui ligar para a Rádio Guaíba, porque nós somos o Grupo Record, né, a Rádio Guaíba mais a TV Record. Liguei e disse, cara, me bota no ar agora, que eu vou ter que dar essa informação aqui. Esse aqui é o último trem. Daí me botaram no ar e eu disse, esse aqui, eu tô dentro do trem agora, ele tá indo e é o último trem que tá indo para Novo Hamburgo. Não tem mais, ainda consegui dar a informação exclusiva naquele momento. Depois desse período eu fiquei 2 meses em Novo Hamburgo, trabalhando de casa, porque não tinha mais a sede do jornal, então eu fiquei em home office, assim como todos os demais colegas, né? Vendo com muita tristeza, assim, de como é que foi o trabalho dos amigos que estavam em Porto Alegre, andando de barco, indo e tudo. Mas eu trabalhando em home office, mas eu fazia o Vale dos Sinos, digamos, né? Então, no começo eu ia para Três Coroas, eu ia para Igrejinha, eu ia para cidades aqui do entorno, eu fazia o bairro Santo Afonso, aqui em Novo Hamburgo, mandando materiais para lá. E depois que liberou para São Leopoldo, eu entrei em São Leopoldo, também andando de barco, via aquelas cenas de um centro totalmente tomado pela água em São Leopoldo, nunca imaginei aquilo. Então, acho que assim, foi uma experiência muito marcante mesmo para mim, que eu acho que ela realmente, assim, inesquecível, vai me marcar para sempre. E depois desses 2 meses, eu voltei para Porto Alegre, né? Aí as chefias disseram, olha, quem tem condições de voltar, volte, né? Porque o trem começou a circular até Matias Velho, depois tinha que pegar o ônibus, né? Chegava atrasado, mas chegava. E quando primeira vez que eu cheguei em Porto Alegre, depois desses 2 meses, eu confesso que eu quase me emocionei, assim, eu quase chorei, porque tu via aquelas marcas, vocês devem ter visto também, devem ter ido lá, e aquele cheiro, tu sentia aquele cheiro de, tu não sabia o que descrever, sabe? O que era aquilo, aquela natureza morta, aquelas pastagens, aquela vegetação que tu via com muita vida, sabe? E a cidade
olha, uma cidade fantasma quase. As pessoas, montanhas e montanhas de lixo, pilhas, e nós continuamos indo depois para ilhas, para a Zona Norte, para a Zona Sul, então continuamos fazendo essa cobertura. Depois fomos para o Dourado do Sul de novo, né? Voltamos para lá. Mas eu fiz questão de colocar no meu Instagram lá, eu até registrei, disse, olha, o dia que eu saí com o Pedro lá, o Pedro Piegas, né, o nosso fotógrafo, ele disse, cara, faz uma foto minha aqui que eu quero esse momento. Só faz uma foto minha aqui. Aí ele fez e eu publiquei, sabe? Eu não queria like, assim, eu queria fazer aquele registro. Porque eu quero ver isso daqui a um ano, eu vi depois de um ano, depois de 2 anos, eu quero relembrar como aquilo foi importante para mim. Eu acho que foi importante para quem estava lá. Porque eu acho que quem viveu aquilo, as enchentes, viveu de uma forma diferente. Estando em Novo Hamburgo, estando em Porto Alegre, que foi o centro do problema, estando em Eldorado do Sul, estando no interior, todo mundo foi afetado de alguma forma. Então acho que foi marcante, assim, mas quando eu fecho os olhos hoje, esses dias eu até falei numa outra aula, me perguntaram assim, sobre as enchentes, e eu comentei, se eu fecho os olhos eu ainda lembro do cheiro. E eu acho que ele não vai sair da minha cabeça. Então acho que é um resumo assim do que... E eu espero, assim, sinceramente, que nunca mais aconteça isso. Nunca mais. Porque jornalisticamente é ótimo uma cobertura dessas. Tu se sente vivo naquele momento. Mas falar com as pessoas e viver aquele momento depois, aí eu acho que marca mais do que é possível imaginar assim no dia a dia. Sim, é uma pressão muito grande em cima dos jornalistas, né? Parece que o público não vê que vocês também estavam passando pela enchente, né? Eles só queriam receber as notícias, né? Mas tinha todo por trás também, vocês correndo também dentro da água, né? Tinha todo esse por trás, né? Eu conversei com colegas que... Bom, eu felizmente moro numa região que não é afetada diretamente, assim, pelas águas, né? Mas indiretamente todos nós fomos, né? De algum grau, assim. Eu fiquei muito abalado, assim, depois disso, psicologicamente, assim, eu, né, fui no psicólogo, assim, eu conversei com ele e ele dizia, olha, não vou te falar nada, assim, porque eu acho que tu precisa desabafar, né, um pouco do que está acontecendo, assim. E eu acho que, assim, é normal, sabe, lidar com a pressão, né, do dia a dia mesmo, é compreensível, e, claro, tem que, como eu disse antes, tem que se despir, assim, de qualquer julgamento que é feito em relação ao teu trabalho. Eu conversei com colegas, como eu estava dizendo antes, que, sim, tiveram as casas afetadas, precisaram se mudar de casa para outro lugar. E eu me solidarizei muito com essas pessoas. Eu pensei, se eu consigo chegar em casa, tomar um banho e ter um teto para dormir, ter um cobertor quente para dormir na minha casa, eu imagino o que tu tá passando, sabe? Então, eu comecei a pensar que eu acho que além da ajuda psicológica que a gente consegue dar para essas pessoas nesse momento, eu acho que foi muito bom o apoio de alimentos, de água. Então, muitas das matérias que nós fazíamos era realmente, por favor, nos ajude o Rio Grande do Sul, a gente está precisando. Né? Eu fui na FENAC algumas vezes lá e eu me assombrei com o tanto de solidariedade que estava chegando ali. Então, acho que eu não me senti culpado por aquilo ali, por, né, não ter sido afetado ali. Mas me deu um ingrediente a mais para eu conseguir trabalhar de uma forma diferente do que colegas que estavam passando por aquilo diretamente e ajudar eles de alguma forma. Seja com alimento, seja com água, seja com uma simples palavra, que às vezes era o que eles estavam precisando, sabe? Seja com voluntariado, alguma coisa. Então, acho que todo mundo conseguiu se ajudar. Acho que o Rio Grande do Sul não se recuperou completamente disso. Vai demorar um tempo ainda para isso acontecer. Esforços estão sendo feitos para isso, lições acho que precisam ser aprendidas ainda com tudo isso. Mas acho que a ajuda que aconteceu, tanto de dentro do Estado mesmo, a própria resiliência das pessoas, mas principalmente de fora do Estado, cansei de entrevistar pessoas que tinham vindo de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, gente de vários locais. E
até um pouco curioso, porque logo depois das enchentes eu tinha férias marcadas, e eu tinha que tirar aquelas férias, eu não podia continuar trabalhando, assim, eu tinha que fazê-las. E eu disse, eu vou sair do Rio Grande do Sul, vou para Santa Catarina, que é um sonho que eu queria ter, assim, conhecer, mas eu quero ir para o interior. O pessoal quer ir para as praias, né? Eu queria ir para o interior, assim. E aí eu cheguei em Chapecó. Aí eu disse, fui olhar um jogo da Chapecoense lá, enfim, daí tava lá, interagi com os torcedores lá. E aí eu disse, sou do Rio Grande do Sul, sou de Novo Hamburgo. Daí o cara, como é que vocês estão lá? Como é que vocês estão lá? Vocês precisam de alguma coisa? Porque o nosso prefeito foi para lá, porque não sei o quê. Bom, nessa hora é política, né? Mas eu me assombrei, assim, que realmente aconteceu ali uma empatia, né, dessas pessoas. Então acho que tudo acabou convergindo para um bom termo, assim, né? Então, como você lida com a pressão do imediatismo nas redações? É possível conciliar a necessidade de publicar rápido com a checagem e qualidade da informação? Tu acredita que o imediatismo mudou a forma de produzir jornalismo em comparação ao início da tua trajetória? Eu acho que o mundo ele mudou muito na nossa área, né, na área jornalística, com a chegada desses aplicativos, né, do ChatGPT, dessas ferramentas todas, né. Eu acredito que isso não pode ser usado como alicerce, né, tu obviamente não deve confiar nessas ferramentas 100%. Eu acho que mais importante do que isso é reforçar a importância mesmo da checagem, né, dos fatos. O que o ChatGPT, o que essas ferramentas elas vão te entregar naquele momento é o que tu pediu, muitas vezes sem a crítica necessária, né? O ChatGPT e outros eles são configurados para te bajular, sem te questionar aquilo. E isso é muito perigoso para o jornalismo. Eu acho que essas ferramentas todas elas são, né? Sem tu ter o devido cuidado, assim, a devida checagem mesmo, né? Dito isso, depende muito de como que tu tá vendo a questão do ineditismo mesmo para aquilo, né? Eu trabalho assim com pautas um pouco menos factuais, mas depende muito da cultura também um pouco de cada veículo. Lá no Correio eles têm eu digo nós temos, né? Eu digo a chefia, mas nós temos, né? De forma geral, assim. E isso eu ouvi de pessoas mais graduadas lá. A cultura de que, às vezes, dependendo da situação, tu não precisa ser o primeiro a publicar, mas tu tem que ser o melhor a publicar. E isso eu acho que é muito importante para determinados contextos, né? Quando tu não tem aquela informação, tu não consegue checar também. E eu consegui trabalhar muito com assessores de imprensa, né? Então eu chego nas pautas, os assessores eles também acabam auxiliando muito com informações, eventualmente com pautas também, quando necessário. Ser inédito, por isso que eu digo, ser inédito, né, ser o primeiro a publicar, muitas vezes não é sinônimo de qualidade, né, é sinônimo de, né, às vezes o leitor ele vai ver aquela notícia primeiro ali, mas eu costumo dizer que, por exemplo, o meu maior concorrente hoje não é a Zero Hora, não é o Jornal do Comércio, não é os jornais tradicionais, por exemplo. Na minha opinião, os meus concorrentes do Correio do Povo são os jornais digitais, que eles conseguem, né, de alguma forma, interagir com o leitor de forma que às vezes eles conseguem mandar vídeos, mandar aquilo ali, às vezes a gente olha aquilo ali e poxa, como é que eles têm aquilo ali? E às vezes a gente tem que estar correndo atrás, já acontece isso. Mas o contrário, obviamente, também acontece. A gente publica, os outros jornais também acabam replicando, né? Então é um jogo diário, né? Não digo, então, por exemplo, que técnicas, né, do jornalismo, né, como tu ser ágil, por exemplo, buscar informação inédita, exclusiva, né, não seja importante. Isso é. Mas, às vezes, tu pode prescindir um pouco disso, desde que tu tenha qualidade no teu texto e consiga manter uma relação boa com a tua fonte. Isso acho que é o fundamental para mim. Então, para a gente ir finalizando já, qual é o futuro que tu enxerga para o jornalismo regional e meio à centralização das informações nas grandes mídias? Vindo de veículos, né, regionais, hoje é um veículo mais estadual, assim, mas vindo com essa formação, eu acredito muito no futuro do jornalismo regional como
um dos grandes provedores de informações. Muitas vezes o correio ele é muito pulverizado, assim, né? Acaba trabalhando assim com vários municípios, né? Mas não vai bater na porta lá da prefeitura todos os dias e perguntar o que está acontecendo. Às vezes, né, esses outros veículos eles vão ter essa exclusividade. Eu acho que é até muito válido, é até saudável para aquela população que já tem aquele veículo como referência para elas. Por isso eu acho que é muito importante essa tua pergunta, porque ela demonstra que existe sim um futuro válido para isso. E não acho que sejam as novas tecnologias que vão acabar destruindo isso, né, vão acabar levando para outro patamar. De novo, né, como falei antes, acho que sim, é possível caminhar lado a lado com essas tecnologias, tanto veículos maiores quanto menores, que eu acho que todo mundo em algum momento vai utilizar ou já utilizou essas ferramentas de IA e outras, né, que estão chegando. Mas eu vejo que nada supera essa batida de porta na prefeitura, bater na porta lá da secretaria, e aí, né, o que está acontecendo? Mas não apenas isso, né? Ser crítico também quando necessário, né? Saber realmente cultivar as tuas fontes ali, né? As pessoas que estão em redor de ti, teus amigos, teus vizinhos, né? Pessoas que tu tem de referência, para justamente te repassar, porque tu vive numa cidade, às vezes, né? Eu vivo aqui em Novo Hamburgo, trabalho em Porto Alegre, mas gosto muito de saber de Novo Hamburgo porque eu vivo aqui. E vejo, alguns colegas meus também têm essa mesma perspectiva, essa mesma ambientação, né? Então, acho que sim, né, para finalizar, acho que o jornalismo regional ele tem muito futuro mesmo. Não adianta tu ser muito pulverizado demais e não acabar informando ninguém, né? Acho que o jornalismo ele tem muito futuro em todos os contextos, né? Porém, é importante, então, tu fazer esse cultivo de fontes na tua região, na tua família, né? Afinal, tu quer saber como é que está o teu ônibus, né, que tu pega todos os dias, se tu tem médico lá no posto de saúde que tu vai consultar, né, se o teu filho ou o teu irmão ou a pessoa vai conseguir ter professor hoje. E isso eu acho que o jornalismo regional ele consegue ter tanta, enfim, consegue fazer de forma mais crítica ou mais direta, assim, podemos dizer assim, do que um jornalismo mais tradicional, assim, mais estadual mesmo, né? Por isso eu acho que tem futuro para todo mundo. Então tá, Felipe, a gente agradece a tua participação no nosso programa. Esse foi o primeiro episódio da nossa série Papo com o Jornalista, com a presença de Felipe Faleiro, repórter do Correio do Povo. Nos próximos episódios, outros profissionais vão contar as suas histórias, nas diferentes perspectivas do jornalismo. Fica ligado no canal.